pode não agir como salvo, talvez não soe como salvo, mas você é salvo. Um filho pode ser o único herdeiro da maior companhia no mundo. Mesmo esse filho sendo uma criança, ainda é o herdeiro. Mesmo que não haja como um herdeiro, ele talvez não fale como herdeiro, talvez não saiba nada sobre a empresa, mas ele é o herdeiro. Ele tem que aprender. Você não pode confundir a sua posição com a sua condição. A sua condição muda, a sua posição nunca. A tua condição hoje não mexe na tua posição. Posso ter um amém? Glória ao nome de Jesus. A lei diz, você não pode, você não pode, você não pode. O foco está em você. Graça diz, eu vou ser o Deus de vocês. Todos me conhecerão. Eu serei misericordioso com os seus pecados e não me lembrarei dos seus pecados nunca mais. É sempre eu farei, eu farei, eu farei. E qual é o trabalho do homem? No novo concerto, o trabalho do homem é crer. Quando Deus diz eu farei, você tem que crer. E todos digam amém. Última coisa a respeito desse versículo. A razão por que digo isso é porque gostaria de colocar esse versículo em todas as pregações que faço. Porque é uma das coisas mais lindas que eu tenho descoberto. As pessoas estão separando graça e verdade quando deveriam separar lei de um lado e graça e verdade do outro. Veja, as palavras graça e verdade são lindas, significa verdadeira graça. Pão, ok? Pão com manteiga. Verdadeira graça. Amém? Não pode separar a graça da verdade. Você sabe, a primeira vez que no Evangelho de João, João estava escrevendo para a nação de Israel, e é por isso que todos os milagres em João são também sinais. Ou deveríamos dizer, todos os milagres são sinais, somente no Evangelho de João. Ok? Todos os sinais são milagres, mas nem todos os milagres são sinais. Quando Jesus transformou água em vinho, ele estava ilustrando. Ele é o doador da vida. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Amém? O que a lei não pôde fazer? Não me entenda mal, a lei é santa, mas não pode fazer você santo. A lei é justa, mas não pode fazer você justo. A lei é tão perfeita que não vai levantar um dedo para te ajudar. Na hora que a lei se curva para ajudar, não é mais lei. Essa é a lei de Deus. Portanto, Jesus veio trazendo graça. Graça não é negociação. Graça é mais alta do que a lei. Assim como o filho é mais alto do que o servo. Mas o que a graça exige, a graça supre. Aleluia! Amém? Assim, agora que estou pregando, pode parecer uma exigência no meu ministério para pregar, mas eu estou pregando e descansando no suprimento que a graça me dá. E quando você depende disso, você fica tão bom que às vezes você não precisa nem de anotações. Não sou eu, é Cristo em mim. Você tem que aprender a descansar nele. Posso ter um amém? Se você pensa que é você que está fazendo, então é óbvio que é você que está fazendo. Dependa de Cristo em você. Agora, uma outra coisa, a graça e a verdade, eu já disse antes, e vou repetir mais uma vez, muitos não estão entendendo. Algumas pessoas pregam da graça e não entendem. Graça e verdade são dois itens, estou certo? Como manteiga e pão, são dois itens. Mesmo que agora são pão com manteiga. São dois itens, certo? Dois itens formam um plural, certo? Ok? Graça e verdade. Assim, quando você diz graça e verdade, a palavra vieram, graça e verdade vieram. No grego está no plural. Não está no singular, está no plural. Está no plural. Como quando você diz João e Maria, joga ou jogam para ganhar. João e Maria são bons competidores. Quando eles jogam para ganhar. Falei certo? Eles jogam. Eu não digo, João e Maria jogam para ganhar. Eles ambos jogam. Eu não sou professor, mas a gramática está correta. Você não diz João e Maria joga para ganhar. Quando ele joga para ganhar. Você não diz João e Maria joga para ganhar. Você diz jogam. Por quê? Porque você não usa o singular. João e Maria são plural, mais do que um. Você usa o plural. Certo? Por isso aqui diz que graça e verdade vieram. Está no plural. Graça e verdade são um. Como água e molhado são um.
Você não pode separar a água do molhado. Você toca na água, você toca no molhado. Quantos entendem isso? Verdade é graça e graça é verdade. É por isso que é a verdade que nos liberta. E todo o povo diga amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos estabelecendo que graça e verdade é a expressão hebraica Hased ve'emet. Em hebraico, Hased ve'emet. E você sabe, a primeira vez que ela foi registrada no Antigo Testamento, Hased ve'emet, aparece graça e verdade em hebraico. A primeira aparição é em Gênesis 24, na história do servo de Abraão, procurando uma noiva numa terra distante para o filho do seu mestre. Isso é lindo. A propósito, é o maior capítulo do livro de Gênesis. Agora, 2 capítulos antes deste, é a história de Abraão. Deus disse a Abraão, toma o teu filho, teu único filho. Daqui a pouco você vai ver onde eu quero chegar. Isso vai abençoar você, ok? Gênesis 22, Deus diz, toma o teu filho, teu único filho, filho que tu amas. Eu li isso algum tempo atrás, eu disse, Deus, o senhor pegou pesado. Certo? Ele tem um filho que ele ama e Deus diz, pega o teu filho, o filho que tu amas, e oferece nas montanhas. Agora, Deus queria um sacrifício humano? Não, nunca. E ainda assim, foi uma direção estranha de Deus. Pega o teu filho único, o filho que amas. Uau! E ele tomou o seu filho, e os eruditos dizem que o menino tinha de 10 a 20 anos, e ele era pequeno, e estava ajudando seu pai a carregar lenha. Uau, que quadro! Jesus carregando sua cruz. Você vê que durante esse capítulo Deus não estava falando sobre o filho de Abraão, ele estava na verdade falando do seu filho. Se Abraão oferecesse o seu filho, Deus teria que oferecer o seu, porque Deus e Abraão estão em aliança. Quantos entendem isso? Assim Deus demonstra para nós que ele daria o seu filho. Mesmo que tenhamos pecado contra ele, nos rebelamos contra ele, como ovelhas nos desviamos pelo nosso caminho, nós usamos o fôlego que ele nos deu para blasfemar o seu nome, nós agimos como se não existisse Deus. Muitos falam que Deus não existe. As pessoas não se importam que a terra está no lugar exato onde tinha que estar. Alguns quilômetros mais perto do sol incendiaria, alguns quilômetros mais distante congelaria. A terra está no lugar onde devia estar. Preferimos dizer que é por acaso e foi o Big Bang do que falar que foi Deus. E assim o homem se rebelou contra Deus e se recusa a acreditar em Deus. E ainda assim Deus ama o homem. Deus nos ofereceu, não foi um anjo, mas o melhor que o céu tinha, o seu filho. E Deus quer que saibamos que quando ele falou para Abraão, toma o teu filho, o filho único, o filho que amas, que vejamos o significado disso, que Deus ofereceria o seu filho, seu único filho, o filho que ele amava. Amém? E Isaac carregou a lenha até lá em cima, e Isaac perguntou, pai, eu vejo a lenha e vejo fogo. Pai, mas onde está o cordeiro? E o pai disse, Deus vai prover o cordeiro. Você sabe da história, antes de ele matar seu filho, antes de oferecer seu filho, o anjo parou. E o anjo disse, pare, não mates o menino. Deus disse, eu sei que me temes. Agora eu sei que me amas. Porque não poupaste o teu filho, teu único filho, para que hoje eu e você possamos dizer para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor não poupou o seu filho, seu único filho, o filho que amas. Amém. Você não se sente amado? Assim, Isaac, escute cuidadosamente Isaac, naquele capítulo é um quadro filho amado. Cada história na Bíblia, melhor dizendo, a maior parte das histórias, algumas foram registradas para mostrar o lado ruim, o lado mal, mas existem tipos no Antigo Testamento. E os mais lindos tipos, na maior parte das histórias, é sobre Jesus. Portanto, Isaac aqui é um tipo de Jesus, o amado filho. Você me entende? E é por isso que no final do capítulo, depois de Abraão descer do monte com seu filho, o seu filho não é mencionado. Porque no que se referia a Deus, o menino estava morto. Portanto, o nome do filho não foi mencionado. Sabe qual o nome que foi mencionado no final daquele capítulo? Quando eles desceram da montanha? O da menina que ele se casaria. Que era Rebeca. Rebeca é o nome que foi mencionado no final do capítulo. Em outras palavras, pela morte de Jesus Cristo, a igreja veio. A igreja surgiu. Você me escuta? Assim, 2 capítulos depois, nós temos a história do servo de Abraão. É a primeira vez que Hased ve'emet é usada, graça e verdade,
O servo de Abraão disse essas palavras no contexto do encontro da noiva para Isaque, o filho amado de Abraão, aquele que ele amava. A propósito, o servo nesse capítulo não é mencionado. Por quê? Porque aqui está o Espírito Santo na terra hoje. Ele não está aqui para chamar atenção para si mesmo. Ele está aqui para chamar atenção para o maravilhoso Filho, o precioso Filho, o unigênito do Pai, aquele a quem o Pai ama e entregou por nós porque o Pai nos ama. Assim ele encontra a noiva e ela era linda, amém? E aqui nós temos um tipo da igreja que é linda. E ele encontrou essa noiva, o seu nome era Rebeca. E a história continua. Ele voltou muitos dias de jornada e ela veio com as suas servas. Ela tinha servas que a seguiam e claro que elas tinham também guarda-costas. E eu quase posso vê-los todas as noites ali naquela fogueira. E esse servo fiel falava com a garota Rebeca acerca de Isaque que ela não conhecia. Todo domingo você escuta pelo Espírito Santo falando-nos sobre o filho que nós não conhecemos. No momento que chegaram ao destino, certo? A Bíblia nos diz, dentro da tradição rabínica, nossa Bíblia diz que ela, quando viu Isaque, diz a Bíblia que ela se lançou do camelo. Quando examinamos a tradição rabínica, vemos que, na verdade, diz que ela caiu do camelo quando viu Isaque. Ela estava segurando o seu véu e ela caiu, mas caiu nos braços de Isaque. Isso nos diz que no final dessa era da igreja, nós estamos na era da igreja, Jesus vai voltar. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está preparando a noiva. Ele está preparando a noiva, judeus, gentios, de todas as nações. Ele está chamando um povo para o seu nome. Amém? Graças a Deus somos todos noiva de Cristo. Posso ter um amém? Assim ele está preparando uma noiva, o Espírito Santo está preparando a noiva. Nós podemos falar sobre o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aqui para falar de Jesus. Amém? E no final da era da igreja, eu creio que estamos próximos disso. O que vai acontecer é o arrebatamento. Jesus vai clamar dos céus e nós vamos ser transformados e estaremos com corpos novos. E teremos um corpo saudável para sempre, jovem para sempre, bonito igual o pastor Henry. Alguns não concordam comigo, mas os homens serão lindos como Mr. Universo, as mulheres como Miss Universo, não mais Botox, não mais cosméticos, nada mais disso. Não precisa mais vitaminas, você vai ser forte, saudável, jovem para sempre. Você não vai ficar flutuando, você vai ter um novo corpo. E o universo inteiro vai ser o nosso playground. E ainda vai andar em carruagem de fogo. E você não vai poder morrer mais. Quão veloz você vai poder andar sabendo que não vai morrer? A morte já vai estar lançada no lago de fogo. Essa é a redenção que Jesus vai te dar. Essa é a realidade. Nós estamos esperando o rapto. E quando acontecer, a noiva vai cair nos braços de Isaque. Ele vai nos arrebatar e vamos cair nos braços de Isaque, que é a figura do filho amado. E a Bíblia diz que Isaque estava feliz e foi confortado. Sua mãe tinha morrido e agora ficou feliz porque encontrou uma noiva. Assim acontece com Jesus. Você espera o arrebatamento? Ele também espera por você. Posso ter um amém? É por isso que aqui está o maior capítulo. Por quê? Porque Deus está trazendo pessoas por 2000 anos. Um dia Deus vai dizer, chegou a hora, filho, vai buscar tua noiva. Nunca mais hospitais. Nunca mais impostos. Leia os meus lábios. Nunca mais impostos. Tudo vai ser perfeito. Não é incrível que tudo que é colocado nas mãos dos homens fracassa? No jardim do Éden, Deus colocou o jardim inteiro, que era a terra inteira, nas mãos do homem, e ele fracassou. Deus colocou o sacerdote. E o primeiro sacerdote no tabernáculo de Moisés, Deus colocou sacerdócio para cuidar de Israel. E o sacerdote fracassou. O último sacerdote foi Eli. Então Deus disse, o sacerdócio fracassou. Agora, eu vou levantar profetas.
Ok. O primeiro profeta. Agora, tecnicamente falando, Abraão, Isaac e Moisés eram profetas, mas o grupo profético começou com Samuel. Assim, Samuel era um profeta porque o sacerdócio falhou. Então, Samuel começou a profetizar e profetizar. E o que aconteceu? O ministério profético falhou. Tudo colocado nas mãos dos homens fracassa. Então, o profeta Samuel levantou o primeiro rei de Israel, Saul. Assim, Deus disse, o ministério profético não funcionou, vamos deixar que eles tenham um rei. Deus tinha o seu rei, Davi. Assim, o reinado durou de Saul a Davi. Davi fracassou, vocês sabem disso. E todos os reis fracassaram. Agora, o sacerdócio tinha fracassado. Os profetas tinham fracassado. Os reis fracassaram. Assim, Deus está demonstrando para o homem que tudo que é colocado na mão do homem fracassa. E Deus diz, eu vou enviar o último homem. E ele literalmente é chamado último homem. Último Adão. E Deus enviou o seu filho. E ele veio em carne humana, nascido de uma virgem. E nós sabemos por que ele nasceu de uma virgem. O sangue da mãe nunca vai para o bebê, somente a comida como nutrição. Então, do excremento do bebê vai para a mãe. Não existe sangue que vem da mãe para o bebê. Isso nos diz que o sangue pecador de Maria nunca tocou Jesus. O seu sangue veio do céu. E o seu sangue no seu corpo, ele nasceu para derramar e lavar-nos dos nossos pecados. Uau! Aleluia! Isso não é maravilhoso? É por isso que celebramos o Natal. Essa é a razão da necessidade do nascimento virginal. Amém? Porque o sangue de Maria estava contaminado. O sangue de José estava contaminado. O sangue que lava os nossos pecados não podia estar. Amém? Assim nós temos a história da igreja. E que linda história. Assim, quando Jesus olha para você, não é porque você é parte da igreja local. Não pense que nós somos a única igreja. Nós somos parte da Igreja Universal. Jesus só tem uma igreja em Singapura, uma igreja na China, uma igreja na Índia, uma igreja na América, uma igreja na Europa. Onde você está, essa é a igreja. Eu não estou falando a respeito do prédio, não estou falando a respeito do cristianismo. Estou falando a respeito da igreja verdadeira. E quem compõe essa igreja? Todos que receberam Jesus como Salvador e Senhor e são parte da Igreja Universal. Mas na prática, você não pode ir à Igreja Universal e dizer, me case, eu e a minha namorada queremos nos casar. Ou venha enterrar o meu avô. Para quem você vai? Deus tem suas embaixadas. O governo americano tem uma embaixada em Singapura. Tem embaixada na Índia, tem embaixada em Israel, tem uma embaixada em todo o mundo. Essas embaixadas locais são sustentadas por uma fonte, a América. A embaixada é de acordo com o país. Suponhamos que um país tem uma embaixada num país pobre, a embaixada não vive do recurso do país, mas com os recursos do país que a enviou. Nós somos uma embaixada local dos céus, somos uma igreja. Nós não vivemos pelos poucos recursos do mundo. Vivemos de acordo com as riquezas e glórias de Cristo. E todos digam amém.